Alô, meu bom dia, a paz de Cristo e sejam todos bem-vindos a mais este vídeo que estamos iniciando hoje, dia 7 de janeiro de 2020. Bom, pessoal, é o seguinte, nós temos visto este mês, já esse começo de ano, as redes sociais estão sendo invadidas, né, por esse noticiário. Uma das coisas mais recentes que está tomando conta do noticiário, por exemplo, é essa diferença que está existindo entre o Irã e os Estados Unidos. E isso vem causando, assim, um medo no mundo todo. Por quê? Porque nós vemos, veja, que eu não gosto muito de falar de política, não é uma coisa que não faz parte da minha vida. Mas vamos comentar um pouquinho, porque a gente está vendo o medo das pessoas. Então, veja bem, o medo das pessoas hoje é que Irã tem como aliado potências mundiais, né, como a China, como a Rússia. E vemos que os Estados Unidos é a primeira potência mundial e tem também seus aliados, todos armados com armas nucleares. Então o medo hoje do povo é uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, é o que se fala, né, nas redes sociais hoje. Agora olhamos isso pelo lado cristão. Vamos olhar essa parte aqui pelo lado cristão. Como cristão, nós temos que ter por base a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Então é ali que nós temos como baliza, né? Como a bússola para a nossa vida. Agora veja uma coisa, a gente nota nessas épocas onde uma onda, né, se levanta, que o povo evangélico, né, a cristandade de modo geral, sente medo. Acompanha a multidão das pessoas incrédulas e fica muitas vezes tremendo, muitas vezes com medo. E o que a gente vê é igrejas, né, conclamando, né, ao povo para fazer jejum, para campanhas de oração, para orar pelo Brasil, no caso, orar pelo país, porque eu acho uma grande erro, porque nós temos que orar, a Bíblia diz que temos que orar pelas autoridades, não pelo país, pelo mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está reservado para o fogo, e a terra, o Brasil, faz parte desse mundo. Então, eu não vejo assim no meio evangélico, no povo que diz que acredita no Senhor Jesus, tal atitude. Mas é compreensível, por outro lado, que as pessoas sintam medo, é uma coisa natural do ser humano, né? Mas nós, como pessoas salvas, como pessoas que não pertencem a este mundo, que pertencem ao Senhor Jesus, que somos cidadãos do céu, nós temos que olhar para a Bíblia e então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós deixamos de lado esse medo. Vamos ver aqui um versículo aqui na Palavra de Deus, para nós, no começo deste vídeo, né? Aqui em Apocalipse, o capítulo 3, e no versículo 10, veja o que está escrito ali. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra toda, o mundo todo. Agora, o que nós vimos que está escrito aqui, não adianta ter medo, vai acontecer. Eu não acredito que agora vai acontecer uma guerra mundial, uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear, em poucos minutos o planeta desapareceria.
Estados Unidos não vai ter a coragem de lançar uma bomba atômica em algum lugar aí, porque sabe que a resposta é imediata. É um toma lá, dá cá e acaba tudo. E a Bíblia diz que ainda o fim, este mundo se transformar em uma bola de fogo e ser purificado para uma nova terra, né? Que ainda vai demorar isso. Ainda tem muita coisa pela frente para passar. Mas quanto aos perigos, aqui nós falamos não só de perigo na terceira guerra e não sei o que, como os plantonistas do terror psicológico ficam colocando na cabeça das pessoas. Nós, como cristãos, temos que olhar para a palavra de Deus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, e no versículo 6. Então nós vemos que, assim como Jesus tinha um objetivo, um prêmio, um gozo que ele estava proposto lá na frente, nós também temos um gozo proposto lá na frente. Porque lá não haverá nem pranto, nem dor, nem morte. As coisas velhas passaram, é uma nova vida lá. E já temos uma nova vida aqui. Se passamos por medos aqui, passamos por ameaças aqui, não devemos temer. Os que confiam no Senhor, só os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, estão firmes para sempre. Salmo 133, versículos 1 e 2. Então, só os que confiam no Senhor é que não se abalam nessa hora, em momento nenhum. Não. Portanto, com essas palavras, nós vamos crescendo espiritualmente e vamos perdendo o medo. O medo traz a pena consigo. Por quê? Veja como o medo é terrível. Nós vemos que o apóstolo Pedro, uma passagem ali você vê que diz assim: pegaram um barquinho e foram para outra margem, ao passo que Jesus foi ao monte orar. E quando Jesus saiu lá do monte da sua oração, então ele foi alcançar os discípulos andando por cima das águas. E os apóstolos, ao ver, eles nem conheceram Jesus, eles ficaram apavorados. Daí o Senhor se identificou. Veja o que o Senhor disse: não temas, sou eu, tenho de bom ânimo. Então Pedro falou: se és tu, Senhor, então manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus chamou ele. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando por cima das águas, não afundava. Mas a partir do momento que ele desviou o olhar para o problema, para a onda grande que vinha vindo, para o vento que soprava ao contrário, ele afundou. No momento que ele tirou os olhos do Senhor Jesus, ele afundou. Por isso nós temos de estar com nossos olhos no Senhor, sabendo que quando nos desviamos do nosso olhar do Senhor, estamos sujeitos a quedas, estamos sujeitos a sucumbir. Então veja como o medo fez com que Pedro desviasse o olhar do Senhor. O medo fez com que não conhecesse o Senhor e pensasse que ele era um fantasma. Assim é nós, amados. Se nós for prestar atenção em determinadas coisas que ocorrem à volta de nós, coisas que vão acontecer, que não tem como escapar, nós vamos olhar para essas coisas, vamos sentir medo e vamos naufragar na nossa fé. Então veja o que o medo traz. O medo traz a condenação junto. E o pior é que a pessoa que sente o medo não confia no Senhor. A falta de confiança no Senhor é a descrença, é a incredulidade. É a pessoa que diz que crê no Senhor Jesus, mas não está crendo na realidade. Então traz condenação. Porque nós vemos que aquele povo lá no deserto,
povo que saiu do Egito, Israel, eles viram o Mar Vermelho ser aberto para eles passar. Eles viram o que o Senhor fez na terra do Egito para livrar eles, para que Faraó deixasse eles partir. Eles viram os seus inimigos serem afundados, sucumbirem no Mar Vermelho. Eles tiveram sustento por 40 anos no deserto, o Senhor dando o maná, não deixando faltar o alimento para eles. No deserto, que é um lugar que só tem areia, não tem água, o Senhor providenciou água da rocha, que é o próprio Senhor Jesus. E quando eles estavam em um pouco de sofrimento, eles já começavam a querer voltar para o Egito. Eles esqueceram tudo aquilo que o Senhor fez por eles. A mesma coisa, amados, a nós, a Igreja de Cristo. Se hoje nós assustamos com essas notícias que estão aí nas redes sociais, na imprensa escrita, falada, televisada, na internet de um modo geral, se nós tememos esses problemas, nós estamos fazendo que nem aqueles antepassados lá na saída do Egito, que viram maravilha, viram o que o Senhor fez e se assustaram, estavam com medo da morte. E o Senhor se desagradou deles e eles foram prostrados no deserto, não alcançaram a terra prometida. Porque foram incrédulos. A incredulidade é o pior pecado que existe, é o pecado que afasta definitivamente a pessoa do Senhor. Então é isso que eu queria deixar claro, mas não vamos nos assustar com as notícias que estão circulando. Essa notícia vai passar, é uma onda. Daqui uns tempos vem uma outra onda e outra onda. Não vamos nessa onda que nem a igreja da cristandade faz, que quando vem uma onda, corre para o Senhor, e daí jejum, e daí clamor, e daí campanhas de horas e horas de oração e vigílias, como se com isso nós comprássemos o Senhor. O que o Senhor quer, amados, é uma vida constante. É aquela vida que não é um fogo que se acende e acaba o combustível e se apaga. O Senhor quer que nós sejamos como brasas que não mostra tanto calor, mas que está ali firme, pareio, consistente. Assim tem que ser, amados, a nossa fé no Senhor. Jamais podemos vacilar. Tá bom? Então não seja isso que vai criar medo nos verdadeiros filhos de Deus. E outros problemas, amados, que nada, absolutamente nada venha abalar, venha tirar o nosso olhar do Senhor Jesus para problemas que nos envolvem, porque Ele é maior do que qualquer problema. Certo, amados? E por aqui a gente vai ficando porque o tempo passa. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça do Senhor seja abundante na tua vida e da tua família. Eu agradeço por vocês terem estado com a gente aqui, por vocês terem acompanhado a gente, né? Eu agradeço a todos vocês. E para encerrar, eu quero deixar esta mensagem da Palavra de Deus, este último versículo. Esta mensagem, ela se encontra em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 6. Olha, é um versículo que se deve memorizar, que nós devemos ter no nosso coração como um tesouro, porque este versículo nos levanta a hora que nós estamos lá embaixo. Este versículo nos dá força para nós superar toda e qualquer adversidade, toda e qualquer notícia que venha tentar nos abalar. Hebreus capítulo 13, versículo 6, veja o que diz aqui. De modo que com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará homem? Ou seja, eu tenho a
plena confiança, cada um de nós devemos de fazer esta oração. É a minha oração diária da parte da manhã. O Senhor é em quem eu confio. A minha confiança está plenamente no Senhor. Porque eu sei que é Ele que é o meu auxílio. Não temerei nada, nada pode me abalar. Porque eu tenho o Senhor por meu auxílio. Então, que me poderá fazer o homem? O que o homem pode fazer para mim? Você também tem que ter esse pensamento. O que o homem, que o ser humano pode fazer para mim de mal, se quem me ajuda, quem me levanta, quem está comigo é o Senhor. Qual é o ser humano que vai combater contra ele, ou qual é a força diabólica, ou seja lá o que for, que vai combater contra o Senhor? Se Ele está do meu lado, se Ele é o meu escudo, nada vai me atingir. Apenas Ele me atinge a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, onde Ele quer, quando for preciso. Quando eu não estiver de acordo com a vontade dEle, Ele é o meu Pai amoroso que me disciplina para o meu próprio bem. Então, não temo. O meu temor, eu temo ao Senhor. É o meu único temor, é esse. Temo ao Senhor, porque eu sei que se eu abusar, eu vou ser disciplinado. Então, é um temor respeitoso. Certo? Eu espero que você também faça a prática de ter esta oração do jeito que o Espírito Santo colocar para você, como colocou para mim nas minhas palavras, usando este versículo da Palavra de Deus como a minha oração matinal, a minha oração de manhã. Tá bom? Então, se for do agrado do Senhor, a gente se vê em um próximo vídeo. Forte abraço a todos e até lá, na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.